Para poder tirar essa dúvida, tá? Então nós temos o y é 1 sobre uma função aqui embaixo. Tá? Então é como se fosse essa função elevada a uma constante. Tá? Y é igual a 1 sobre uma fx. Tá? Então nós temos esse f de x elevado a menos 1. Então a derivada, esse menos 1 vai descer, então ele vai ficar aqui, ó, menos 1. Vezes o f de x elevado a menos 1, por causa da regra da derivada, vezes a derivada, eu vou escrever dessa forma, tá? A derivada de f de x em relação a x. Então fica esse, deixa eu colocar, vai ficar igual a menos 1 vezes esse f de x é isso aqui. Tá? Então, por que tem isso aqui? Porque o que está aqui no denominador não é mais um x sozinho, não está sozinho. Tá? Então a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Essa derivada então o que a gente vai fazer? Esse menos 1 vai descer, então vai ficar menos 1. Vezes tudo que está dentro de parênteses, menos 1 com menos 1 dá menos 2, vezes a derivada disso aqui. Tá? Como que fica a derivada disso? Derivada de 5x ao quadrado, 2 desce 2 vezes 5 dá 10x. Derivada de menos 4x dá menos 4. Então, a derivada dessa função aqui, 2a, tá? 2a, é essa função aqui, esse valor aqui tudo. Então, ó, talvez não perceba que apareceu esse 1 aqui, por quê? Porque o que está dentro da função aqui é só o x mais 3. Então, derivada disso vai dar o próprio 1. Mas aqui não, a derivada de 5x ao quadrado menos 4x dá 10x menos 4. Tá? Tem uns exercícios para resolver, mas eu não vou passar para vocês fazerem agora. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Para vocês treinarem, tá? Tem a resolução dele, está pronta, tá? Mas eu nem vou comentar aqui, tá? Eu vou passar direto e vou para o próximo tópico, tá bom? Bom, Professor, sim, desculpa, só para esclarecer uma dúvida, eu só queria entender esse menos um e menos um aí na função, que se transformou em menos 2, né, na potência menos. sim. É como se fosse a derivada de uma potência. Ah, Vou voltar aqui, ó. É essa derivada aqui. Só que agora, o que a gente não tem aqui é um x. A gente tem um f, uma outra função. Tem alguma coisa. Se você, ah, assim, eu sempre explico assim, quando é derivada de x, ele... tá, entendi. Entendi. Entendeu? Ó, vou Entendi. escrever ela aqui, ó. Eu vou escrever ela, eu vou ver se eu consigo escrever. Eu vou escrever ela aqui, ó. Quando você tem a derivada, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever algo. Aham, Algo dá para escrever, tá? aham, Derivada de algo elevado a n. aham. Então, o que tem que fazer? Você vai ter que pegar esse algo, fazer n vezes algo, Uhum. n vezes algo elevado a n menos 1. E depois fazer vezes isso aqui. A derivada de algo em relação a x. Por quê? Porque agora não é o x que está aqui, é alguma outra coisa.
esse algo em função de x também. Entendi, entendi. Por isso que aparece mais essa derivada. Entendi, tá certo, professor. Obrigado, entendi. Tá certo. Então, Obrigado. ok. Assim, por exemplo, igual a derivada de ln de x em relação a x, tá? É direto. Mas se tiver, ao invés de derivada de ln de x, a gente tiver isso aqui, ó, eu gosto de chamar de algo porque eu acho que fica, talvez, uma coisa mais informal, né? Que quando é derivada de ln de algo em relação a x, o que vai ficar? 1 sobre algo, né, vezes a derivada de algo em relação a x. Perceberam? Então sempre aparece uma coisa a mais. Por quê? Porque agora tem alguma outra função dentro do ln de x. Não é só o ln de x. Por isso que está aqui, essas propriedades aqui com derivadas, aparecem mais coisas. Não é tão simples assim. E por isso que eu expliquei aqui, ó, quando você tem uma função, que é a função de g, e a outra g em função de x, você tem que derivar a função em relação a essa função, primeiro g, e depois g em relação a x. Tá? É que aqui é bem genérico. E quando eu coloquei esses exemplos, tá? É igual, isso aqui é a terceira que nós vamos ver, é a exponencial de uma função. Deixa eu voltar aqui de novo, então. Cadê a função? Aqui. Eu vou escrever, deixa eu escrever ela aqui embaixo. Essa derivada aqui, ó, derivada de e elevado a x. Se fosse o e elevado a x direto, seria isso. Mas se for derivada de e elevado a algo, como é que fica? Fica e elevado a algo vezes a derivada de algo a x. Percebe? Aparece alguma coisa a mais. Por quê? Porque aqui, essa função aqui, é o x direto. Então só fica isso. Mas quando é algo, ou seja... Tem que derivar o algo também, né? Tem que derivar o algo também. Tá? Por isso que eu chamei desse termo aí, algo, porque, né, fica, acho que, mais fácil para a gente conversar. E também é a mesma coisa. Se ao invés desse x for algo, então depois tem que fazer a derivada, vai ficar isso aqui sobre algo, vezes a derivada do algo em relação a x. Tá? Se aqui for a elevado a alguma coisa, vai ficar algo, vai ficar a elevado a algo, vezes o LNA, vezes a derivada do algo em relação a x. Percebe? Aparece alguma coisa a mais por causa dessas coisas aqui de função, da função, das operações e das funções compostas, tá? É o que acontece aqui, ó. Esse f elevado a esse primeiro termo aqui, ó, é o que aconteceu lá. A gente desceu o g vezes f elevado a g menos 1 vezes o f', vezes a derivada de f de novo, tá? Vamos fazer mais um exemplo, vamos ver se fica claro. Esse terceiro aqui, ó. Nós vamos para o terceiro. Segundo. O terceiro, ó. Y é igual a e elevado a x ao quadrado menos 5. Ó, perceba que não é x. Tá? É uma função do segundo grau aqui. Então, o que a gente faz? A derivada de e elevado a algo é e elevado a algo, ou seja, e elevado a x ao quadrado menos 5. Vezes o quê? Vezes a derivada desse algo em relação a x. A derivada de x ao quadrado menos 5 em relação a x dá 2x. Então, essa derivada aqui, ou essa derivada dessa função, vai ficar 2x vezes e elevado a x ao quadrado menos 5. Beleza? Eu sei que num primeiro momento é meio difícil de, às vezes, entender um pouco esse detalhe, mas tem que ficar claro, quando não está o x sozinho, você sempre vai ter que derivar mais alguma coisa. Tá? Porque você tem essa função
essa função mais alguma coisa em função de x. Professor, talvez só para não criar uma regra a mais, seja melhor simplesmente pensar que quando está o x sozinho, também aparece, só que esse tal algo, quando o x está sozinho, seria a derivada de x em relação a x mesmo. Isso que dá 1. Exatamente, é isso mesmo. Tá certinho. Tá? Mas isso aí vai com o tempo. Assim, cada um percebe de um jeito, tal, não sei o que. Realmente, né, você pode pensar desse jeito. Né? A gente tem dificuldade de ficar decorando uma regra para cada caso. Olha, assim, a gente decora algumas regras só. Né? Depende, igual eu falei, depende da vivência da pessoa, depende onde ela vai aplicar as derivadas, tá? Eu também, eu não fico decorando tudo. Né? Eu só sei algumas regras, porque eu estou sempre usando, né? Como assim, no caso de ser professor, que eu dou aula de parar. Vamos lá. Então tá aí. Tá? Esse 3 aí. O 4, ó, y igual a 2 elevado a 3x mais 1. Tá? Então, ó, é uma constante elevada a uma função. Então, ó, a derivada é essa constante elevada à função, vezes o ln da base, vezes a derivada de 3x mais 1 em relação a x, que dá 3. Então, fica 3 vezes ln de 2, vezes 2 elevado a 3x mais 1. Tá? E a última situação, que é a mais geral, ó, a quinta, y igual a 4x ao quadrado menos 3x elevado a x ao cubo menos 1. Uma função elevada a outra função, que é essa regra aqui. Tá? Vai ficar o g vezes f elevado a g menos 1 vezes a derivada de f em relação a x, mais o f elevado a g vezes a ln de f vezes g'. O exercício número 4 foi essa situação aqui só, o segundo caso só. Tá? Então vai ficar, ó, o x ao cubo menos 1 desce, vezes o 4x ao quadrado menos 3 elevado a x ao cubo menos 1, então vai ficar x ao cubo menos 2, vezes a derivada do 4x ao quadrado menos 3, que dá 8x. Então essa é a primeira parte. Ó, o g, que desceu, vezes o f elevado a g menos 1, vezes a derivada do f em relação a x, mais o f elevado a g, que é isso aqui tudo, tá? Ó, tá aqui, vezes o ln de f, que é isso aqui, ó, o f aqui, vezes a derivada do g em relação a x, derivada de x ao cubo menos 1 dá 3x ao quadrado. Tá? Muito bem. Aqui, ó, tem calcule as derivadas, exercício de derivada, calcule a derivada das seguintes funções. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem em casa. Tem o gabarito aqui, tá bom? Não, nem sei, não tem o gabarito, tá? Mas depois eu passo para vocês. Achei que tivesse, mas não tem. Tá bom? Eu vou deixar para vocês fazerem. A aula está quase terminando. Eu vou só comentar uns detalhes aqui. Derivadas de ordens superiores. Derivada de primeira ordem, y', derivada de y em relação a x. Derivada de segunda ordem, y duas linhas, d ao quadrado de y, dx ao quadrado. Derivada de terceira ordem, y3 linha, d3y, dx ao cubo. Tem derivada de quarta ordem, quinta ordem? Tem, né? Tem aí algumas derivadas aí. Tá? Para que serve isso? Uma delas é estudo de função e outras resolução de equações diferenciais. Tá? Exemplos de derivadas de ordem superiores. Então, calcule as derivadas de primeira, segunda e terceira ordem das seguintes funções. Pessoal, para vocês treinarem, o que vocês podem fazer? Pegar esses exercícios resolvidos e fazer novamente. Tá? Y, x à quarta menos 7x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 9. 2, y igual a i elevado a x. 3, y igual a ln de x. Percebe que agora está sozinho. O 4, y igual a i elevado a x ao quadrado. Tá vendo? Ó? Aqui é x ao quadrado. E o quinto, y igual a 1 sobre x à quarta mais x. Então, vamos lá. A primeira função aqui, um polinômio do quarto grau. A primeira derivada,
4x ao cubo. O 4 desceu, 4 menos 1, 3. Menos 7x ao cubo. 3 desce, fica menos 21x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado. O 2 desce, fica 4x. E o menos 3x fica menos 3, e a derivada do 9 dá 0. A segunda derivada, o 3 desce, fica 12x ao quadrado. Menos 21x ao quadrado, menos 42x. Derivada de 4x, dá mais 4. Terceira derivada, o 2 desce, fica 24x menos 42. Ó, polinômio do quarto grau, primeira derivada, polinômio do terceiro grau, segunda derivada, polinômio do segundo grau, terceira derivada, polinômio do primeiro grau. Perceberam? Basicamente, a derivada da derivada. Sim, a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. A terceira derivada é a derivada da segunda derivada. A terceira derivada é a segunda derivada da primeira derivada. É a derivada da derivada, vai derivando. Se quiser achar o y a quarta, vou colocar aqui, ó, esse aqui é... O que, pessoal? A quarta derivada. Ficar 24? Isso, vai ficar 24. E a quinta derivada? Aí já vai ficar 0, né? Exatamente. Viram como é facinho? Derivada é fácil, ninguém fica deriva. Beleza? Ó, e a partir daí é tudo 0. Aí não tem mais nada, né? Então tá aí. Segundo exercício. Y igual a e elevado a x. A derivada, e elevado a x. Segunda derivada, e elevado a x. Terceira derivada, e elevado a x. Quarta derivada, E elevado a x. quinta derivada, E elevado a x também. exatamente. Tá? Viram como é tranquilo? Ó, 3, y igual a ln de x. Primeira derivada, 1 sobre x. Né? Isso aqui é regra, tal, né? Isso aqui a gente decora e acabou, né? Ou se não, olha em algum lugar. Que é igual a x elevado a menos 1. Por que eu pus x elevado a menos 1? Porque é mais fácil derivar x a menos 1 do que 1 sobre x. 1 sobre x eu não sei, mas x a menos 1 eu sei, já sei, porque é um x elevado a 1, como se fosse um x elevado a n. Então, ó, segunda derivada, o menos 1 desce, vezes x elevado a menos 1, menos 1. Então, fica menos 2. Então, fica menos 1 sobre x ao quadrado. A terceira derivada, não, esqueci de escrever aqui. Deixa eu colocar. Ah, tá aqui. Já tá aqui. Ó, a terceira derivada em relação à segunda derivada. É assim, ou seja, a derivada em relação à segunda derivada. O menos 2 desce, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então fica 2 vezes x e menos 3. Então fica 2 sobre x ao cubo. Tá? Então, para essa função fica desse jeito. Bom? 4. Olha como agora a coisa complica. Y é igual a e elevado a x ao quadrado. Então, a primeira derivada, a derivada de e a x ao quadrado, ou seja, a derivada de e elevado a algo, é e elevado a algo, vezes a derivada desse algo em relação a x, então dá 2x. Então, a primeira derivada é 2x vezes e elevado a x ao quadrado. A segunda derivada é a derivada de um produto, 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Então, ó, derivada do primeiro, derivada de 2x dá 2 vezes e elevado a x ao quadrado. Mais 2x vezes a derivada de e a x ao quadrado, que é tudo isso aqui. Tá? Então, vai ficar e elevado a x ao quadrado vezes 2x. Juntando isso aqui, vai ficar 4x ao quadrado mais 2, que multiplica e elevado a x ao quadrado. A terceira derivada, derivada do produto novamente. Agora o produto, só que o produto é o que está entre parênteses pelo e x ao quadrado. Então, ó, a derivada do primeiro dá 8x, vezes e elevado a x ao quadrado, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, e elevado a x ao quadrado,
vezes 2x. Isso aqui, juntando isso aqui tudo, vai dar 8x ao cubo mais 12x vezes e elevado a x ao quadrado. Tá? Então, quando tem funções, vai complicando um pouquinho mais. Mas a gente não vai complicar muito não vamos passar muito disso não. E o quinto? O quinto é esse aqui, 1 sobre x à quarta mais x, que é igual a x à quarta mais x elevado a menos 1. A primeira derivada, menos 1 ds, vezes isso aqui, x à quarta mais x, elevado a menos 2, vezes a derivada desse algo em relação a x, que dá 4x ao cubo. Então vai ficar menos 4x ao cubo, tá? Por causa desse menos, vezes x à quarta mais x elevado a menos 1. Eu deixei desse jeito, por quê? Porque vai ser mais fácil fazer a segunda derivada. Tá? A segunda derivada, essa aqui é a primeira derivada, tá? A segunda derivada, é um derivado do produto. Então a gente vai ter que derivar o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Tá? Então, o derivado do primeiro, menos 2x ao quadrado, vezes o segundo. Mais o segundo, mais o primeiro, que vai ficar menos, tá? Vezes a derivada desse segundo. Então, menos 2 vai descer, vezes x à quarta mais x elevado a menos 2 menos 1, que dá menos 3, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que vai ficar 4x ao cubo mais 1. Então, essa é a segunda derivada. Tá? Então, tá aí. Deixa eu ver o que eu pedi. Esqueci de fazer a terceira ordem aqui. A terceira ordem vai dar muita coisa, mas podemos deixar essa aqui só até a segunda ordem, que eu esqueci de fazer. Mas dá bem mais complicado mesmo, tá? Mas vamos deixar só até a segunda ordem. Bom, esse aqui é exercício para vocês fazerem, tá? Então, ó, calculei as derivadas de primeira e de segunda ordem somente, tá? Bom, tinha mais um tópico aqui para falar, mas eu vou falar na próxima aula, beleza? Já são 11, meio-dia agora. Vou ver se a gente termina esses tópicos aí dessas revisões aí de derivada.